Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 3 de janeiro de 2023. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas mais 9 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Avisa todo mundo aí, a vizinha, os amigos, os familiares. Começou a nossa revista eletrônica com muitos assuntos e você já sabe. Quer enviar a sua mensagem, o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso Câmara Total? Número do nosso WhatsApp já está aí na sua tela, 19 é o nosso DDD, 978293776, o número está aqui na sua tela. Você está observando aí que um pouquinho antes tem o nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem no seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar a sua mensagem que a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Só pessoa jurídica. Vereadoras Guida Calisto e Paola Miguel questionam prefeitura sobre protocolos da Rede Municipal de Educação sobre casos de racismo nas escolas. Emendas impositivas. Confira as verbas destinadas ao município pelos vereadores Cecílio Santos e Edson Ribeiro. O vereador Jorge Schneider, presidente da Comissão Especial de Estudos para averiguar processos licitados pela Câmara e contratos vigentes, faz balanço do trabalho realizado. E na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Guarani começa bem demais e goleia a Francana na estreia. Então já nós vamos balançar as redes então da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mostrar 5 gols e a vitória do Guarani. E antes, olha só, o programa Monitora Campinas tem pouco mais de um ano. Ele foi criado pela Prefeitura para ampliar a capacidade de monitoramento aqui no município através de parcerias com a iniciativa privada. E aí tem a instalação de câmeras de segurança. Então, para nos contar sobre os números de 2022, de câmeras, de equipamentos, os bairros, residências que foram atendidas e, claro, o trabalho que é realizado aqui na cidade, eu aciono nosso repórter André Aranha, que está na Central Integrada de Monitoramento de Campinas. A Sincamp tem as informações. André, seja bem-vindo e bom dia. Pois é, bom dia para você, Gabriel Castro, bom dia para todo mundo acompanhando o Câmara Total. Vamos falar então sobre esse programa importante que inclusive bateu meta, não é? O Monitora Campinas, 520 câmeras, não é? No ano passado, 2022, superando inclusive a meta, a parceria com a iniciativa privada. Ou seja, igrejas, estádios de futebol, clubes, postos de gasolina. Estou aqui com o Paulo Campana, diretor da Sincamp. Antes de mais nada, bom dia para o senhor. Muito obrigado por atender ao vivo a nossa reportagem aqui no Câmara Total. Bom dia, André. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar falando sobre esse programa maravilhoso, o programa Monitora Campinas. Bom, 520 câmeras, não é? Quer dizer, superou a meta, né, Paulo? Gostaria que o senhor falasse primeiramente a respeito disso, por favor. Então, André, esse programa foi lançado pelo nosso prefeito Dario Saad em dezembro de 2021. E no final desse ano completou um ano o programa. Hoje nós atingimos 520 câmeras dessa parceria. Nossa meta era 500 e já atingimos 520 câmeras de parceria com a iniciativa privada. Então é uma alegria muito grande para nós ter cumprido essa meta. Como que funciona essa parceria? Conta pra gente, pro pessoal que está assistindo, que talvez ainda não conheça, como funciona essa parceria com a iniciativa privada? André, o objetivo do programa Monitora Campinas é linkar as câmeras da iniciativa privada à Sincamp, a Central Integrada de Monitoramento em Campinas. De que maneira que é feito isso? Nós pegamos as câmeras de qualquer pessoa jurídica na cidade, não importa o bairro, a região, se é estabelecimento comercial, se é indústria, se é condomínio, não importa, desde que seja pessoa jurídica. Tendo o CNPJ e as câmeras voltadas para a via pública, nós conseguimos linkar aqui na Sincamp. Bom, e no total, né, Paulo, já são mais de 1.000, porque soma-se aí, não é, as 500 câmeras próprias
aqui da Sincamp, né? Sim, a Sincamp já possui cerca de 500 câmeras, que já fazia parte da Sincamp durante todos esses anos. Isso tem sido ampliado na medida do possível e com essa parceria, nosso objetivo é multiplicar isso muitas vezes. Porque hoje nós sabemos, André, que na cidade existem muitas câmeras, com certeza milhares de câmeras da iniciativa privada voltada para a via pública e que nós não temos acesso. Mas a partir do programa Monitora Campinas é possível a gente ter acesso a essas câmeras, que essas câmeras colaboram muito com a segurança pública do nosso município. Ou seja, a partir do momento que nós montamos essa parceria, nós conseguimos ter uma cidade muito mais monitorada, não importando a região ou o bairro da cidade. Bom, os interessados devem fazer o quê? Fazer contato com o programa Monitora Campinas, que é monitora@campinas.sp.gov.br. Bom, lembrando que residências não Por entra enquanto, no nessa programa. primeira etapa do projeto, não. Na primeira etapa do projeto é apenas para pessoa jurídica. E a expectativa, como a gente conversou, não é, foi superada. Existe, não é? Qual a expectativa agora para esse ano que começou domingo, né? Esse ano agora nós esperamos que com a ampliação desse programa e as pessoas tendo conhecimento e acreditando cada vez mais nesse programa, a nossa ideia é superar nesse ano de 2023 mais de 1.000 câmeras também no programa Monitora Campinas. Então, o ano passado nós chegamos a 520, nesse próximo ano a gente espera passar de 1.000 câmeras, com certeza. Pois é, existem ainda mais 153 processos em andamento. Temos né? muitos processos em andamento que não foram concluídos o ano passado. É um processo bem simples, né? Mas tem a parte jurídica e burocrática que é necessário ser cumprida, mas é muito simples. A partir do momento que esse interessado fez contato conosco aqui no programa Monitora Campinas, nós entramos em contato, formalizamos essa parceria. Essa parceria é feita com as empresas, condomínios, postos de gasolina, conforme eu te disse anteriormente, e para toda a região de Campinas. Então você atinge desde a região mais nobre da cidade até a região mais periférica da cidade. Não importa se é um pequeno comércio, uma padaria, um posto de gasolina, uma farmácia, enfim, toda pessoa jurídica pode participar do programa Monitora Campinas, desde que tenha sinal de internet. Tendo o sinal de internet, Isso é importante, feito né, contato com nossos técnicos e aí, a partir desse momento essas imagens ficam disponibilizadas aqui para nós. Outra coisa importante de citar, André, é que a partir do momento que a pessoa jurídica fez essa parceria com a Sincamp, nós fornecemos uma placa do programa Monitora Campinas. Então fica no local visível nesse estabelecimento, qualquer pessoa que passou na via pública, através da placa, vai identificar que aquele estabelecimento, ou condomínio, ou empresa, faz parte do programa Monitora Campinas. É importante a placa, porque já inibe algumas ações, né, Com Paula? certeza. Algo que é importante frisar também, André, nós, do programa Monitora Campinas, não armazenamos as imagens. As imagens permanecem com o nosso parceiro. Só que a partir do momento que aconteceu um crime ou tivemos uma ocorrência em que aquela imagem vai ser útil para a autoridade policial ou nós solicitamos essa imagem, como já é feito normalmente hoje em dia. Então é importante frisar que nós não gravamos essas imagens e também que o nosso monitoramento ele não é online, ou seja, nós não estamos monitorando o tempo todo. Nós temos que ser solicitados, ou melhor dizendo, acionados. A partir do momento que nós somos acionados, a nossa equipe da Guarda Municipal passa a monitorar aquela câmera do parceiro. Já toma, evidentemente, a iniciativa que deve ser tomada. Exato. E a partir do momento, então, o foco principal é a segurança pública, mas também o programa Monitora Campinas atende ocorrências de qualquer natureza. Vou citar um exemplo para você aqui. Um acidente de trânsito com vítima. O veículo, por exemplo, está pegando fogo. Os nossos guardas municipais acionam o corpo de bombeiro, o resgate, ou seja, naquele momento não é uma ocorrência policial, mas nós atendemos ocorrência de qualquer natureza e volto a dizer, com foco principal na segurança pública do município. Pois é, muito importante, né, o Monitora Campinas, a gente estava até conversando antes de entrar ao vivo aqui, né, Paulo? Dois clubes ali no Cambuí, na Coronel Quirino, que acabaram firmando a parceria com o Monitora Campinas, o tênis e o regatas, né? E houve, logo depois que eles colocaram, né, as câmeras, houve um probleminha lá, né? Foi muito útil, porque Sim. Hoje os dois clubes, tanto o Regatas como o Tênis, são clubes, né, antigos na cidade e que hoje também fazem parte do programa Monitora Campinas.
e nós estávamos tendo muitas ocorrências ali naquela região, e numa ocorrência foi muito útil eles terem colocado essas câmeras, o Regatas colocou essas câmeras que já foram utilizadas para o esclarecimento, e os marginais que praticaram aquele crime foram presos. Estádios de futebol em Campinas vão adotar? Estádios de futebol em Campinas, o Guarani já está, nós estamos finalizando aí também com a Ponte Preta. Então, todos os estabelecimentos, pessoa jurídica, melhor dizendo, de toda a cidade, podem fazer parte do programa Monitora Campinas. É um programa inovador, né, Paulo? Com certeza. Existem outros parecidos, mas desta maneira, como ocorre aqui em Campinas, não é... E muito importante frisar, André, esse programa não tem custo para nenhuma das partes. Então nós estamos utilizando aquelas câmeras que a pessoa jurídica já tem, voltada para a via pública, e só ela tem utilizado. Ela está disponibilizando para o município e não tem nenhum custo. Porque esse custo ela já investiu quando ela comprou essas câmeras. Sinal de internet hoje é coisa muito comum. Toda pessoa jurídica tem um sinal de internet. Então só é necessário o sinal de internet e a câmera compatível. Aí os nossos técnicos cuidam disso com os técnicos dos parceiros. Mas não tem nenhum custo. E são imagens aqui que chegam em tempo real. As né? imagens chegam em tempo real. A partir do momento que nós fomos acionados, né, pela rede social, né, pelo aplicativo, melhor dizendo, que é o meio de contato com a Sincamp, nós passamos a monitorar essas câmeras e os nossos guardas municipais tomam as atitudes que são necessárias para aquela ocorrência. Bom, esse ano existe assim, dá para falar em números, o que vocês esperam atingir? Qual a meta? A meta, o ano passado era 500, né? 500 câmeras. Nosso objetivo nesse ano é atingir umas 1.200 câmeras, no mínimo, no programa Monitora Campinas. E é importante isso que você falou também, né, Paulo? Porque a região nobre, a periferia, enfim, toda a cidade de Campinas... Pode participar. Né, Hoje nós já temos câmera, para você ter uma ideia, André, na região do Campo Grande, nós já temos parceiros na região do Campo Grande. Temos um mercado lá na região do Campo Grande que faz parte do Monitora Campinas. Uma igreja na John Boy Dunlop. Então, templos religiosos, as religiões afros aqui de Campinas, hoje, por exemplo, também já tem câmeras que estão linkadas à Sincamp. Postos de gasolina. Postos de gasolina. Então é diverso. Shopping então, aqui em Campinas, quais tem? Nós temos o Shopping Campinas, o Shopping Guatemi, estamos em tratativas com o Shopping Dom Pedro. Então, a tendência é que todos acabem, né? Aderindo. Até porque, como não o senhor disse, né, Paulo, não tem gastos, né? Não tem custo nenhum para nenhuma das partes. Bom, e o recado então que você deixa para o pessoal que está em casa acompanhando o Câmara Total, que se interessou por isso, né? Estabelecimentos comerciais, postos, igrejas, shoppings, enfim, tantas clubes sociais, né? O nosso convite é para que venham fazer parte, né, fazer parte dessa parceria do programa Monitora Campinas. Temos certeza que isso vai contribuir muito para a segurança da nossa cidade. É um programa inovador que vem a somar a tudo aquilo que já existe no município, e o programa Monitora Campinas vem acrescentar, vem a somar tudo isso que já existe. Nosso objetivo é ter uma cidade muito mais monitorada, oferecendo uma segurança para o cidadão. Isso é muito importante, Paulo. Então, para confirmar só, como que os interessados devem fazer? Monitora campinas@sp.gov.br. Mais alguma coisa? Não, muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado à TV Câmara pela oportunidade. Valeu, bom ano novo, feliz 2022. Igualmente para você e para todos que estão assistindo o programa. Bom, é isso aí, Gabriel Castro, então. A expectativa, a meta é de chegar aí a mais de 1.200 câmeras neste ano de 2023. Valeu, Gabriel. Muita segurança, né, André Aranha? Quero agradecer a sua participação aqui no nosso Câmara Total, também a disponibilidade do tempo e tudo que foi passado pelo Paulo, que é diretor da Sincamp, por contar também neste trabalho que é realizado aqui na cidade de Campinas e com essa expectativa, né, de expansão, hoje com 520, tentando chegar a mais de 1.000 instituições aí por toda a nossa cidade. Quero agradecer também aqui a participação que está chegando da Rita Maria, que foi a nossa companheira também, muito bacana, dizendo parabéns pelo excelente trabalho, desejando um feliz ano novo para toda a nossa equipe e dizendo aqui que segurança é fundamental e sem sombra de dúvidas, este é um assunto que vai ser tratado aqui sim ao longo deste ano de 2023, a segurança da nossa cidade. 11h mais 23, olha só, semana e ano ainda no início, mas para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, você que está precisando de emprego, preste atenção nas vagas que estão disponíveis no Centro Público de Apoio ao Trabalhador aqui de Campinas.
Ao todo, o CEPAT está com 100 vagas disponíveis nesta terça-feira. As oportunidades são para armador, assistente de engenharia, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, carpinteiro, eletricista, vaga para estagiário de engenharia projetista, garçom, motorista carreteiro, pedreiro e promotor de vendas. As vagas ficam disponíveis até que seja atingida a quantidade máxima de encaminhamentos solicitados pela empresa para participação no processo seletivo e podem ser encerradas a qualquer momento a pedido do contratante. Mais informações, como tempo de experiência e salário, o interessado encontra em www.cepat.campinas.sp.gov.br. E olha só, a Sanasa vai realizar amanhã um serviço de capeamento de redes e vai interromper o fornecimento de água nesta quarta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde nos bairros Jardim Nilópolis, Jardim Novo Nilópolis, Jardim Cafezinho, Jardim Santana, parte 2, no Parque São Quirino, Jardim Anhumas e no núcleo residencial Getúlio Vargas. Então, moradores destes 7 bairros, façam a reserva de água no dia de hoje, para vocês não terem problemas no dia de amanhã, por conta deste serviço que vai ser realizado pela Sanasa nesta quarta-feira. Reserva de água, portanto, no dia de hoje. Você sabe, né, a quantidade de água que você utiliza, então não precisa guardar tanto assim, mas para lavar louça, lavar a roupa, a quantidade que você utiliza, porque amanhã tem este serviço da Sanasa. E uma outra notícia importante, olha só, o Instituto de Solidariedade para Programas de Alimentação, o ISA, aqui de Campinas, doou frutas e legumes a 500 famílias em situação de vulnerabilidade aqui no município, pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Os alimentos foram distribuídos na Gleba B, no Parque Cidade, Satélite Íris, Parque Osiel e Ocupação Esperança. Uma ação importante, né? Em um momento em que muitas famílias estão em situação de vulnerabilidade social. Então, é importante essa doação de alimentos que foi realizada aqui na cidade de Campinas. 11 horas mais 27 minutos, hora das notícias do Legislativo, porque as vereadoras Guida Calisto e Paula Miguel protocolaram um requerimento pedindo informações à Prefeitura sobre os protocolos existentes na rede municipal de educação a respeito dos casos de racismo nas escolas. O documento número 1922, de 2022, de autoria das vereadoras Guida Calisto e Paola Miguel, solicita à Prefeitura informações sobre casos de racismo nas escolas da cidade. Bom, esse requerimento, na verdade, ele é fruto de uma reunião que nós realizamos, eu e a vereadora Paola Miguel, eu como presidente da Comissão de Defesa do Direito da Criança, do Adolescente e da Juventude, e a vereadora Paola Miguel, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Nós fizemos uma reunião em conjunto, né, debatendo a pauta do racismo nas escolas. Justamente no mês de novembro, que é o mês da consciência negra, em que nós estamos debatendo a pauta, a agenda de combate ao racismo. E aí, ali nós tivemos depoimento de pais, de mães, depoimento de pessoas que acompanham essa agenda, principalmente que está ocorrendo muito, né? Teve uma explosão de denúncias. Quando uma criança sofre racismo dentro de uma escola, qual é o protocolo? Quais são os caminhos que devem ser seguidos? Segundo a Prefeitura de Campinas, até o momento, a cidade registrou 21 casos de violência contra pessoas negras, sendo que deste total, 14 foram racismo, 6 discriminação religiosa e 1 discriminação religiosa com racismo. Teve uma mãe que veio para trazer o relato do que aconteceu com o filho dela, né? E justamente a coordenação dessa escola, a direção da escola simplesmente respondeu que a criança precisava se acostumar com isso por ser uma criança negra. E a gente entende que não. Teve, inclusive,
uma notícia, né, de um aluno da escola Porto Seguro também, que teve muita repercussão nacional inclusive, mas a gente recebeu também muita denúncia de alunos da escola pública que também são vítimas de racismo. E aí o que impulsiona a gente a fazer isso? Porque são as reclamações que nos chegam, ou seja, as mães, os pais, eles têm muita dificuldade, inclusive, de dar encaminhamento a isso. As parlamentares aguardam o retorno da prefeitura. Quais são os procedimentos que devem ser tomados? E se não tiver nenhum procedimento adotado via Secretaria de Educação, a gente gostaria de propor um procedimento, inclusive uma formação, para que tivesse um acolhimento quando esse tipo de coisa acontecesse. Então, cada escola trata de uma forma. Então, nós fizemos esse requerimento para saber se existe um protocolo e, se não existe, provocar o Executivo, a Secretaria Municipal de Educação, nesse sentido dela estabelecer um protocolo, porque quando você estabelece um protocolo, você é obrigado a fazer formação, você é obrigado a debater o tema na escola, debater com os educadores, com os professores, com toda a comunidade escolar, porque geralmente quando acontecem esses fatos, né, esses eventos, essas situações, muitas vezes acontecem entre os próprios alunos. Então, quer dizer, acaba toda a comunidade escolar sendo envolvida. Então, por conta disso, a gente fez esse requerimento. A gente continua aqui com as notícias do Legislativo. Hora de falar sobre as emendas impositivas, aquele mecanismo que foi criado para os parlamentares destinarem 1,2% da receita corrente líquida para ações e serviços públicos de saúde. E nesta destinação, os centros de saúde foram os mais prestigiados pelo vereador Edson Ribeiro. O vereador também reservou valores para cultura e esporte. O vereador Fernando Mendes destinou parte das emendas impositivas dele, do orçamento 2023, recursos que deverão ser utilizados para o mobiliário de 2 centros de saúde, o do bairro Campina Grande e do residencial Cosmos, e também verba para o Hospital Mário Gatti. Nós dividimos a própria obrigação entre a rede Mário Gatti e também a Secretaria de Saúde, destinando para custeio e também para mobiliários, mas nós fizemos um trabalho também voltado à cultura, ação social, Secretaria de Esportes, o Departamento de Parques e Jardins, que seguramente vai ajudar muito a população de Campinas. O parlamentar destinou verba para a área da cultura, em emendas que prevêem a instalação de câmeras de segurança em 10 espaços culturais, equipamentos para a Sala Glauber Rocha e troca de veículos para a aquisição de biblioteca móvel. Algumas secretarias, elas nos deram algum tipo de dica. Olha, nós precisamos em tais setores, e eu só destinei para os setores que, juntamente com a orientação recebida, tinha prazo. Olha, nós temos 6 meses para fazer isso acontecer, nós temos 1 ano para fazer isso acontecer, 8 meses para fazer isso acontecer, 3 meses para fazer isso acontecer. Então, dentro do prazo que nos foi posicionado, nós nos sentimos mais seguros em destinar as verbas. Essa foi a primeira vez na história do Legislativo campineiro que os parlamentares puderam protocolar emendas impositivas. Cada um deles pôde destinar cerca de 2,7 milhões de reais para projetos específicos determinados por eles, sendo que deste total, 50% obrigatoriamente tinha que ir para a área da saúde. Olha, para nós muito importante, né, essa primeira vez que nós vereadores temos essas condições, reunimos condições de destinar emendas, e isso seguramente vai fortalecer muito o trabalho em todas as secretarias, de um modo geral. Esta reportagem que nós acabamos de exibir são as emendas impositivas destinadas ao município, realizadas pelo vereador Fernando Mendes. Daqui a pouco nós vamos mostrar as emendas impositivas destinadas ao município do vereador Edson Ribeiro. Agora nós vamos conferir a do vereador Cecílio Santos. No ano de 2022, foi a primeira vez na história que os parlamentares de Campinas puderam protocolar as emendas impositivas. O vereador Cecílio Santos detalhou as emendas protocoladas por ele para o orçamento de 2023 para o município de Campinas.
Aqui no Centro de Saúde Rocim, o vereador destinou R$250 mil, o que é suficiente para proporcionar ar-condicionado em 9 salas, ventiladores, autoclave, equipamento para odontologia, cadeiras e outras melhorias. Nós ouvimos os trabalhadores da área da saúde que nos relataram a necessidade de alguns equipamentos importantes. Por exemplo, aquele aparelho que afere a pressão arterial dos pacientes. A compra de aparelhos eletrônicos que facilita a aferição da pressão e não precisa a intervenção manual que causa alerta na maioria dos trabalhadores. Portanto, nós fizemos essa escuta e a partir dessa escuta nós destinamos as emendas impositivas da saúde. Os centros de saúde São Marcos, Boa Vista, DIC 1 também foram beneficiados pelas emendas do vereador. Os outros 50% foram devidamente encaminhados para outras demandas da cidade. Nós fizemos também uma consulta às lideranças, à população, recolhemos essas demandas, claro, consultamos as secretarias para ver a viabilidade da aplicação desses recursos e isso foi feito, afunilamos para várias demandas que estamos destinando as emendas impositivas nos vários bairros de Campinas, desde implantação de academia ao ar livre, nas chamadas ATIs, mas também pequenas obras como pavimentação, recap, drenagem nos bairros, enfim, são muitas demandas que a gente conseguiu atender a partir das emendas impositivas. Eu julgo que assim, democratizar o orçamento da cidade, pois nós, como vereadores, estamos mais próximos da população e, portanto, pode captar melhor essas demandas. Já conferimos, então, as reportagens com os vereadores Cecílio Santos e Fernando Mendes, com as emendas impositivas destinadas ao município. E agora sim nós vamos acompanhar o trabalho realizado pelo vereador Edson Ribeiro. Ainda em 2022, os vereadores de Campinas aprovaram o orçamento da cidade para 2023 e, por unanimidade, todas as emendas impositivas protocoladas por eles. O vereador Edson Ribeiro reservou um valor considerável para a saúde do município. Diversas emendas do parlamentar foram direcionadas para estruturas e ações na região do Campo Grande. Mais de R$700 mil foram direcionados para centros de saúde, para melhoria de equipamentos e instalações, entre eles o Centro de Saúde do Satélite Íris. Além disso, o vereador também destinou um valor significativo para o SAEC, o Serviço de Atendimento a Pacientes Especiais e Crônicos. Está realmente complicado, né? Estão atendendo lá na Gurita do Guarda, está sem ambulância e sempre precisa de ter uma saúde melhor. Então, inclusive, a parte dessa verba vai para a SAEC e o restante vai para as unidades de saúde do Campo Grande e Ouro Verde. As demais indicações foram feitas na região do Campo Grande. Foram mais de R$400 mil indicados para investimentos em projetos sociais e eventos voltados para o esporte e lazer. Vai para o esporte, porque o esporte hoje é tudo na vida, né? Inclusive tira as crianças da rua, inclusive aos domingos à tarde, todos estão festejando o domingo, né? Então o restante vai para a área do esporte e a educação também, que é muito favorável. Eu sou favorável também à educação para a gente ter um país bem mais melhor. Assistência social, cultura e serviços públicos também entraram na lista de setores que receberam valores das emendas impositivas do vereador. Ele ainda comentou sobre a importância das emendas. Eu sou um vereador de periferia, que todos sabem, né, que eu sou um vereador de periferia. Então, para isso, com toda certeza, eu me sinto orgulhoso de poder dar essa força, essa emenda positiva que veio. Vamos ajudar muito, mas muito mesmo, aquelas pessoas que mais necessitam do poder público. E olha só, criado no segundo semestre pelo vereador Jorge Schneider, o parlamentar analisou o trabalho realizado pela Comissão Especial de Estudos, que examinou os processos licitados pela Câmara Municipal de Campinas desde o primeiro dia do ano de 2021 e os contratos assinados anteriormente e que seguem vigentes. O vereador Jorge Schneider, que é presidente da Comissão Especial de Estudos na Câmara, que visa uma averiguação total dos processos licitados pelo Legislativo desde janeiro de 2021,
Também os contratos assinados anteriormente e que estão vigentes. Fez um balanço dos trabalhos no último ano, que inclusive terminou com a entrega do relatório final. Nós já estudamos todos os contratos, nós temos algumas sugestões a se fazer, nós temos algumas críticas a fazer. Fazem parte da CE os vereadores Juscelino da Barbarense, Paulo Haddad, Carlinhos Camelô e Marrom Cunha. Ano começando e com boas notícias para o Guarani, viu? Porque ontem, na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a garotada jogou bem, venceu com autoridade a Francana, que era a dona da casa. A Francana começou pressionando o Guarani, primeiro com este chute fraco de longe. E depois no contra-ataque de Silva, que da entrada na área arriscou e por pouco não marca. Só que logo aos 6 minutos, na primeira chegada, o bugre foi fatal. Theo recebeu na direita, cortou para o meio e bateu no cantinho. Bonito gol e placar aberto. 1-0 Guarani. Gabriel Vitor respondeu para a Francana, mas o goleiro Álvaro, bem posicionado, fez a defesa. No segundo tempo, Gabriel de novo arriscou, mas sem força. A Francana voltou melhor e Luquinha pela esquerda cruzou. Silva chutou de primeira. Álvaro tentou defender, mas a bola morreu no fundo das redes. Tudo igual, 1-1. Só que nem deu tempo dos donos da casa comemorarem. No minuto seguinte, Vitinho, de pé na direita e da entrada da área, acertou novamente o cantinho. 2-1 bugre. Aos 18 minutos, após cobrança de falta e cabeceio, Álvaro fez bela defesa e mandou o perigo para o escanteio. Aos 19 minutos, o Guarani respondeu com o Theo, que cara a cara mandou por cima. Aos 26 minutos, Nicolas recebeu, encarou o zagueiro e chutou. E não é que o goleirão aceitou? 3-1 Guarani. E aos 36 minutos, de novo Nicolas pela esquerda, só que agora ele cruzou. O zagueirão tentou afastar, só que com o braço. O árbitro em cima marcou o pênalti, que o zagueiro Titi não desperdiçou. Bola para um lado, goleiro para o outro. Final, na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Francana 1, Guarani 4. Bela vitória do Guarani, né? Não era um jogo fácil, a Francana era dona da casa no estádio La Lanchão, contou com um bom público, tinha a ansiedade, o nervosismo da estreia. A Francana começou pressionando, como a gente viu aí, teve 2 oportunidades, mas cedinho, né? Logo aos 6 minutos, o bugre conseguiu abrir o marcador, sofreu o empate, teve poder de reação, porque voltou a marcar logo em seguida, e aí no final conseguiu então os 3 pontos, a goleada, uma vitória para dar moral e confiança nas 2 próximas rodadas. No outro jogo do grupo, o Grêmio de Porto Alegre empatou sem gols com o Cruzeiro de Alagoas. Então a classificação dessa primeira rodada tem o Bugre na liderança isolada com 3 pontos, Grêmio e o Cruzeiro de Alagoas têm 1 ponto e a Francana ainda não pontuou. Segunda rodada acontece na quinta-feira, então depois de amanhã, não tem tempo para comemorar não. E aí o Bugre vai enfrentar o Grêmio de Porto Alegre às 7h30 da noite. Lembrando que essa partida acontece em Franca. Todos os jogos desta primeira fase na cidade de Franca, onde é a sede do Guarani no grupo 8. A Ponte Preta estreia somente amanhã, então nesta quarta-feira a gente fala mais sobre a estreia da Macaquinha. 11h mais 44 minutos, olha só, você já se enrolou ali no pagamento da fatura do cartão de crédito? O quadro Na Ponta do Lápis vai te ajudar a sair da dívida e dar dicas para não cair nos juros rotativo. Sobre este assunto você acompanha a partir de agora.
Oi gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis no ar, aqui na tela da TV Câmara Campinas. E hoje eu quero falar especialmente com você que já teve problemas aí para pagar a dívida do cartão. Se enrolou na hora das parcelas, achou que... A gente sempre acha que é uma boa, né? Deixar para o mês seguinte para pagar aquela dívida. Mas se você não se organizar, pode virar um desastre financeiro aí nas suas contas. Para falar disso, sobre quitar dívidas, sobre como negociar essas dívidas do cartão, temos o nosso convidado de hoje, Iago Gobi, consultor financeiro. Iago, obrigada pelo seu tempo aí, para dar essas dicas aí para a gente hoje. Eu que agradeço pelo convite. Iago, a gente sabe que se não se organizar e ficar ali no cartão pode virar um problema, né? Muito grande, inclusive. Iago, quem não tem essa organização financeira e vai ali lidar com a questão de pagar a sua fatura do cartão e se depara com aquela opção de pagar o mínimo. Do que se trata pagar o mínimo do cartão e pode dar problema mais na frente se você não fizer essa operação direito? Pode sim, né? O significado de pagar o mínimo do cartão é como se você fosse... É como se parcelar um cartão, né? A dívida do cartão de crédito, só que isso tem um custo muito alto, né? Média aí de por baixo, uns 300% ao ano, o custo desse parcelamento, que a gente chama de crédito rotativo, ou o famoso rotativo do cartão, né? Mas pode ser feito. É aconselhado? Não. Por que não é aconselhado? Seria esse valor tão alto dos juros? Porque é uma das dívidas mais caras, né? Assim como a do cheque especial, uma das dívidas mais caras. Então, se você chegar nessa situação de ter que parcelar uma fatura de cartão de crédito, o ideal é que você busque uma outra modalidade de crédito para, né, cobrir essa sua dívida e não opte pelo parcelamento da fatura do cartão. Porque você está parcelando uma parcela, não é? Você já tem aquela parcela, vamos dizer ali que R$300 da parcela do seu cartão. Você não pode pagar aquele valor integral, decide pagar R$100. Esses R$200 vai para a fatura seguinte, mas tem os juros em cima. Né? Tem os juros em cima e ele vai reajustando sobre o saldo devedor. Então, o famoso juros sobre juros, né, que aí gera aquela bola de neve gigantesca aí que muitas pessoas acabam entrando, né, e depois para sair dá um pouquinho de trabalho. Esses R$300 de parcela, se você pagar o mínimo, depois pode virar até quanto, dependendo dos juros? Olha, se a gente colocar em torno de 300% ao ano, né, só multiplicar por 3 aí que anualmente já vai conseguir saber o valor dessa dívida, né? Olha, dá para ter um problema aí, né? Bem grande. Seria então mais aconselhável você ir atrás de um crédito, no caso um empréstimo, seria isso? O empréstimo pessoal sim, mas o ideal é a gente entender por qual razão que isso aconteceu, né? Porque senão a gente vai sempre cobrir aquele problema e não resolver. Né? Então a gente tem que a maneira ideal de resolver esse problema é você entender o que te levou a assumir, né, a ter que parcelar essa fatura de cartão, para daí sim a gente conseguir chegar na causa do problema e resolver. Se a gente ficar só pegando novos empréstimos para cobrir o empréstimo antigo, a gente nunca vai sair dessa bola de neve, né? E vai ter uma hora que provavelmente não vai ter mais saída para isso também. Qual o primeiro passo, a primeira dica que você daria para quem se encontra nessa situação, que teve que parcelar aí parcelar a parcela, né, e tá aí meio enrolado com as contas? Olha, inicialmente não assuma novas compras, né? Não faça novas compras no cartão de crédito. Isso é tentador, né? Naturalmente, o banco e as instituições financeiras de modo geral, eles liberam limites gigantescos para nós com esse intuito de fomentar que a gente faça, né, compras e tudo mais. Então não faça novas compras, né? Procure reduzir os gastos no cartão de crédito e também busque, se você já entrou no crédito rotativo, né, busque meios mais baratos aí de crédito que não seja a parcela, né, o parcelamento da fatura do cartão. Depois que a pessoa já está com a dívida, negociar é uma opção também? É uma opção, mas é difícil negociar,
né? Principalmente quando você ainda está adimplente, né? Está em dia com os pagamentos. É até engraçado falar isso, né? Mas no Brasil hoje é mais fácil você negociar quando você fica inadimplente do que quando você está em dia com suas parcelas, né? Não estou aconselhando que as pessoas deixem de pagar as suas dívidas de modo algum, mas você vai ter um pouco mais de dificuldade aí para poder fazer essas negociações. Então o ideal de fato é que você busque outras formas de crédito mais em conta do que o próprio crédito rotativo, né? E se a pessoa já chegou no ponto de ter realmente que negociar, para quem não entende, para quem nunca passou por essa situação, a pessoa negocia com a loja que está devendo, a pessoa negocia com a bandeira do cartão, com o banco, como é que funciona essa parte? Olha, hoje em dia várias instituições conseguem oferecer cartão de crédito, né? Então se as pessoas têm cartão de crédito de banco, né, elas têm que ir até a instituição financeira, até a instituição bancária para poder fazer essa negociação. Agora, se os cartões delas são de loja, aí naturalmente a negociação tem que ser feita na loja, né, do qual o cartão dela pertence, entendeu? Esse é um processo fácil de ser feito ou o consumidor ele deveria se apoiar em algum advogado, um consultor financeiro, ou ele consegue resolver isso sozinho? Olha, a negociação desses juros e tudo mais, né, não é que ela seja fácil, mas se você está em dia com as suas parcelas, é difícil você conseguir alguns benefícios, né? Onde o advogado vai conseguir auxiliar é ver se tem alguma cobrança abusiva dentro desses juros. Aí, naturalmente, isso é muito importante e cabe ao advogado fazer essa avaliação, né? E o que o papel do consultor financeiro vai ajudar essa pessoa na organização e para ela sair da forma como ela gerencia as dívidas dela e a vida financeira dela de modo geral, né? Mas negociar com as instituições financeiras, quem vai ter mais capacidade de barganhar novas propostas normalmente é um advogado e não tanto um consultor financeiro. O consultor vem antes, para não cair nessa cilada. Ou depois para corrigir essa rota, né, também, né, porque muitas pessoas acabam não... É natural isso, né, o Brasil é um país que ele não tem educação financeira desde a base, né, então muitas pessoas desconhecem a importância disso. Então elas não entendem o benefício e acabam procurando para resolver um problema e não para prevenir um problema, né? Então muitas vezes o consultor financeiro ele vem para depois que ela já passou por aquela situação, fala assim, poxa, eu não quero passar de novo, preciso de um consultor financeiro. Isso que o Iago fala, Iago Gobi, consultor financeiro, é um assunto que a gente sempre bate aqui no Na Ponta do Lápis, que é a questão da educação financeira o mais cedo possível, aprender a se organizar, aprender a fazer sua planilha de gastos. Visita aí o YouTube da TV Câmara Campinas, procura lá o Na Ponta do Lápis, que vai ter muita dica nesse sentido, que vai ajudar vocês a organizar as finanças de vocês. Já falamos sobre muitos assuntos aqui, com certeza algum vai te ajudar. E hoje nós estamos falando sobre essa questão de dívida do cartão, se você se enrolou aí com essas parcelas. O Iago tá dando dicas pra gente. Mas, Iago, me diz uma coisa, por que os juros do cartão é tão alto? Olha, é uma estratégia meio que de livre comércio, né? Não tem, até na pandemia teve algumas regulamentações, né, que vieram do governo para poder limitar esses juros alto, né, de cartão de crédito, de cheque especial, mas inicialmente ele tinha um prazo de validade, digamos assim, que era até o período da pandemia, que não está tão claro se já passou ou não, né? Então caberia mais a um advogado falar se ela está em vigor ainda ou não. Mas o porquê dele ser tão alto é porque as instituições financeiras elas fazem da forma como elas bem entendem, né? E aí, a partir do momento que você assina um termo de acordo com isso, você acaba depois tendo que assumir essa responsabilidade, não tem muito por onde fugir. Iago, e se você por exemplo, a pessoa, né, o consumidor, ele acaba se enrolando aí com um determinado cartão, isso bloqueia os outros cartões de crédito que a pessoa tenha ou possa vir ter? Olha, que essa pessoa já possui, provavelmente não vai bloquear, mas vai impedir que ela tenha novos cartões, porque as instituições financeiras vão acabar pesquisando, né, o famoso score e todas as outras características dessa pessoa e vai limitar um pouquinho o acesso dela, né, a créditos de modo geral, não só aos cartões de crédito também. Se fala muito dessa questão do score no momento de pedir crédito, de tentar adquirir um cartão. Como é que a gente faz para melhorar aí essa pontuação?
Olha, para melhorar, você tem que é uma questão de comportamento, né? Então você tem várias coisas, né? As instituições financeiras, elas fomentam que você esteja em dia com suas faturas, com seus pagamentos, que você usufrua, né? Tem um bom relacionamento com a instituição financeira, que é basicamente quanto mais soluções financeiras você tem com aquela instituição, mais bem relacionado você é com ela, né? E assim, naturalmente, você vai tendo um score melhor ali com a instituição e com as demais também, para você ter algumas aprovações futuras aí de crédito e outras soluções financeiras também. É importante estar com as contas em dias, né? Com certeza, isso é muito importante. Iago, mais alguma dica importante sobre esse tema que você acha que seria legal abordar? Eu não perguntei, eu acho que falamos de tudo. Eu tenho uma sugestão importante para passar para o pessoal, para eles não entrarem nesse ponto, que é o quê? As pessoas acabam entrando muito nessa questão de parcelar faturas de cartão de crédito e tudo mais, muito por uma questão comportamental. E qual que é essa questão? Elas acabam usando o limite do cartão de crédito como se fosse uma extensão do salário, ou seja, hoje eu ganho 1, 2, 3, 5, 10 mil reais, o limite do meu cartão é na mesma proporção. Então a pessoa que ganha 5, tem um cartão com limite de 5 mil, ela acha que ganha 10, ela acaba gastando 10 mil reais no mês. Só que no mês que vem ela só vai ter 5 para pagar essas contas. Então aí começa, é um erro mais comportamental, né? E aí isso acaba levando ao endividamento, né? Que hoje está numa proporção de em torno de 60% a 70% da população brasileira tem alguma espécie de endividamento hoje. O brasileiro não é bom pagador, então? Olha, talvez ele não seja um bom planejador, né? Porque o fato de você estar endividado não significa que você não pague suas dívidas, né? Mas significa que você talvez falte alguma coisinha no seu planejamento financeiro que te necessite buscar algum crédito de terceiro. Apesar de que algumas vezes até faz sentido você buscar esses créditos, mas de maneira planejada, né? O que com cartão de crédito normalmente não é o que acontece normalmente. É sempre importante buscar profissionais que possam ajudar vocês, seja consultor financeiro, um contador, alguém que possa orientar a organizar as finanças de vocês e não se deixar cair nessas pequenas tramas aí do cartão, alguma conta atrasada, alguém que ajude aí a organizar o financeiro de vocês para no final do mês as contas fecharem direitinho, né? Iago, obrigada pelas dicas. Na Ponta do Lápis fica de portas abertas para você voltar um outro dia e falar de outro assunto. Vai ser um prazer e mais uma vez obrigado pelo convite. Obrigada novamente, Iago. O Na Ponta do Lápis de hoje fica por aqui. Eu sempre deixo o convite para vocês para visitarem o YouTube da TV Câmara Campinas, ver outros Na Ponta do Lápis ou outros programas da nossa grade e eu aguardo vocês na próxima edição. Tchau, tchau! Dicas importantes sobre finanças, hein? 11 horas mais 57 minutos. Bom, já falamos aqui sobre segurança, as notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo, já balançamos as redes. Nós vamos fazer o seguinte, então, agora. Rápido intervalo, é só o primeiro aqui no nosso Câmara Total e na volta tem entrevista ao vivo com o autor do livro Recomeço. Está passando por dificuldade, por crise, está com dificuldade aí para poder recomeçar a sua vida, está em dúvida sobre planos, metas para este ano de 2023. A gente vai continuar falando sobre este assunto depois do nosso intervalo. Tem outros quadros ainda para a gente poder abordar. Tem previsão do tempo. Será que a chuva vai continuar aqui para a cidade de Campinas? Depois do nosso intervalo, é rapidinho. Meio-dia mais 1 minuto, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nós estamos ao vivo nesta terça-feira, lembrando, hein,
Quer participar aqui do nosso Câmara Total? Quer enviar a sua mensagem? Você tem vários canais aí. O primeiro já está aqui na sua tela, é o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é aqui de Campinas e região, pode ir direto, 978293776, ou você tem a opção de enviar a mensagem através do QR Code, olha só, estou apontando aqui para ele, com a câmera do seu celular apontada para ele, já aparece aquela mensagem aí no seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, quer tirar uma foto, tá para chover aí na sua região ou está sol ainda? Manda aqui pra gente que já já nós vamos falar sobre a previsão do tempo. Ontem chuva muito forte aqui na cidade de Campinas, tem previsão de chuva para hoje à tarde e já já eu falo sobre a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. Lembrando que nós estamos ao vivo também pelo nosso YouTube, tem o chat ao vivo do YouTube, você pode mandar a sua mensagem, a sua participação também através do YouTube, que eu falo o seu nome aqui. Bom, ontem aqui no Câmara Total conversei com a Lorena Soares, que é psicóloga, sobre planos, metas para 2023, como realizar os desejos, os sonhos. E hoje nós vamos continuar falando sobre planos e metas, mas a partir de aflições, de dificuldades, de um recomeço, que é justamente o nome do livro do Gustavo Martins, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar aqui do Câmara Total. Então, Gustavo, histórias de pessoas passando por dificuldades, às vezes mudança de carreiras, recomeços, é muito mais comum do que a gente imagina. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Um grande prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade, né, desse convite, de eu estar podendo apresentar aqui um pouquinho sobre as histórias do livro. E a grande verdade é que na nossa vida, né, o recomeço ele é constante, né? E principalmente nesses últimos anos, né, o que a nossa sociedade viveu, pandemia, e junto com a pandemia, o medo, né, as aflições da saúde pública, da nossa saúde, da estabilidade financeira, profissional, muitos sonhos, né, durante a pandemia, eles morreram, né? E aí o ser humano, a maneira que ele vai reagir àquilo é fundamental, ele vai ter essa força para recomeçar, né, e construir uma nova história, o renovo da sua vida, mediante esse cenário de crise, ou não, né? Então, esse livro Recomeçar, ele conta muito esses exemplos, né? Foi baseado no momento em que a nossa sociedade, não só brasileira, né, mas mundial, estava vivendo aí, né, nos últimos anos. E você, então, escreveu este livro por conta da pandemia? Foi o olhar que você estava tendo do mundo que você teve essa ideia, e quanto tempo você demorou para poder escrever este livro? Esse livro, na verdade, é o meu segundo livro, né? O primeiro livro que eu lancei era com foco em empreendedorismo, e aí, desde o ano passado, eu já estava, desde o ano de 2021, né? Eu já estava com essa vontade aí de escrever um livro novo aí com foco no que a gente estava vivendo, né? Eu sou empreendedor há mais de 10 anos e gestor de pessoas, né? Então, trabalho aí com centenas de colaboradores no grupo, milhares de alunos aqui na nossa rede. E, de fato, a gente percebeu, né, o quanto que as pessoas estavam traumatizadas aí com tudo que passaram, né? Tipo, a pandemia, para muita gente, ainda está no coração delas, né? Então, o livro, a inspiração desse livro foi baseado nesse momento aqui atual que o mundo passou, e como empreendedor, se eu fosse abraçar todas essas dores aí que o mundo está vivendo, você quebra, né? Se você for se entregar à derrota que a gente passa na vida, as aflições que a gente passa na vida, sem ter a fé, sem ter a crença que a gente pode virar esse jogo, a gente já perde a batalha antes de começar. Então, a inspiração desse livro foi compartilhar várias histórias, né, de pessoas que estavam vivendo ali o fundo do poço,
Algumas histórias são bíblicas, são ensinamentos milenares, né, que está na Bíblia. Outras histórias são de personagens reais da nossa atualidade, atletas, apresentadores de TV, né, e pessoas que passaram pela escuridão e deram a volta por cima. O livro ele foi escrito em 4 meses, né, então peguei forte ali para fazer, todo dia escrevi um pouquinho, e diferente do primeiro livro que eu lancei como autor independente, graças a Deus, esse segundo livro, quando o original ficou pronto, e eu mandei para algumas editoras, várias editoras vieram atrás de mim para a gente estar fazendo esse lançamento, né? Então, foi isso, né? A inspiração foi isso, compartilhar uma mensagem de esperança, principalmente, não tem nada a ver com o ano novo, mas nesse período de virada de ano, onde a gente faz muitas reflexões, né? E aonde você tem que escolher entre entregar o seu coração para Deus, para Jesus Cristo, e confiar que você vai ter a força ali para dar a volta por cima, ou você entregar as circunstâncias do mundo, né? Entregar sua vida às circunstâncias do mundo. E eu nunca quis entregar minha vida à circunstância do mundo, porque se a gente for dar o lado só para o negativo, a gente pira, né? Eu vi que muitas pessoas ficaram bastante feridas aí com esse cenário de caos que o Brasil passou, que o mundo passou, né? Tudo aqui no Brasil, essa última eleição estava muito polarizada. Você via que, independente do lado, sempre tinha muita guerra, muito ódio ali no discurso. Então, eu acho que esse livro aqui foi, a finalidade dele é trazer esperança aí para as pessoas e você acreditar que Deus está agindo na sua vida e que você pode e deve dar a volta por cima. Não, e saúde mental, ela é fundamental, né? Você conseguiu reunir aí num período de muitas aflições que você citou, de pandemia, portanto, em todo o mundo, mas também do nosso país, com o cenário que foi construído. E eu acho ótimo que se você escrever um livro, Gustavo, para incentivar essa leitura, pensando que pode ser um momento também de reunir a família, de discutir com amigos, de fazer uma crítica. Agora, por que você escolheu o livro? Porque hoje em dia tem rede social, tem vídeo, você poderia conversar sobre este assunto com as pessoas da sua empresa. Como que foi essa decisão de falar, não, peraí, eu quero democratizar, eu quero escrever um livro, eu quero que mais pessoas tenham acesso. Por que você decidiu lançar um livro e com essa temática? Bom, na verdade, eu decidi lançar esse livro, Gabriel, porque, na verdade, desde 2014, eu me tornei um leitor nato ali de livros de business, autoajuda, desenvolvimento pessoal, profissional, coach. Então, eu sou um cara aí que eu leio uma média ali de 40 livros por ano, né? E pelo menos. E a grande verdade é que os livros, assim, os aprendizados que eu tive nos livros, eles transformaram a minha vida, né? Transformaram minha vida profissional. Minha empresa se tornou outra depois que eu comecei a ler livros, biografia de empreendedores. Nesse último ano, eu li muito livro, nos últimos 2 anos, livro cristão, né? Livro de desenvolvimento pessoal, de você desenvolver a sua parte espiritual. E os livros, eles ajudam muito, assim, eu acho que o legado do mundo são os livros, né? Você compartilhar conhecimento e agregar valor na vida de outras pessoas, né? Então, como eu leio muitos livros, alguns livros a gente tem que estar com a atmosfera certa para ler. Então, de fato, não agrega valor na tua vida naquele momento. Mas outros livros, ele tem o poder de transformar o seu mindset, a sua forma de ver o mundo. Então, eu acredito muito assim que o livro ele deixa um legado aí de você compartilhar conhecimento, né? Sem ganhar nada em cima, né? Nada financeiro, e sim de você compartilhar ideias ali que deram certo na minha vida, né? Ideias que eu acredito de verdade, assim. E mudam vidas mesmo, os livros, eles são fundamentais para as crianças, porque tem aquela forma lúdica, a forma de ensinamento, para os adolescentes também, para nós adultos, né? Uma forma também
de ensinar, de nós aprendermos. Então, isso é muito bacana. Então, você aí de casa, você que está nos acompanhando, leu algum livro, pegou algum livro, não está gostando, não tem problema. Tem outros para você poder adquirir, que é uma questão de hábito, de rotina, como o Gustavo, para chegar nesse nível aí de 40 livros em um ano, que é bastante, mas que é muito bacana. E, Gustavo, esse livro, Recomeçar, de que maneira que você construiu essa história? É por capítulos, é um conto, eles têm personagens, é baseado em fatos reais, são personagens fictícios. De que maneira que você construiu a história? Na verdade, Gabriel, esse livro ele é 100% com personagens de fatos reais, tá? Então tem desde das aflições que Jesus Cristo passou aqui na Terra, das lutas de Davi, até histórias aí de Martin Luther King, Ronaldo Fenômeno, Lionel Messi. Então, assim, é um livro que inicialmente era para ser com foco de alta performance, com uma visão empreendedora, mas depois eu fui trazendo muitas histórias ali espirituais, de desenvolvimento pessoal, princípios que de toda a bagagem que eu tenho no empreendedorismo, de todos os cursos que eu fiz, e que quando eu comecei a praticar na minha vida deram certo, né? Teve esse resultado. É um livro aí, o ano passado eu passei por um luto muito grande, eu perdi minha mãe, foi um período aí que eu fiquei acompanhando ela um mês no hospital, e ali ou você se apega às histórias tristes, eu vi muitas ali dentro acontecendo, mas também eu vi muitas histórias de fé, de esperança, de pessoas que colocaram aquela situação que o seu único o motivo para continuar acreditando é acreditar em Deus, e o resultado apareceu. Pessoas que saíram dali com vida e sendo testemunho para inspirar outras pessoas a acreditar que o milagre ele pode acontecer. Então o livro ele traz todo esse conceito, né? Desde uma dor de um luto, até aflições do dia a dia, até você estar num cenário ali sem esperança, e aí você vê que muitas das coisas que você reclama não tem esse peso todo, quando você está passando por uma situação que você só tem que acreditar em Deus, que o que você pode fazer é acreditar em Deus. Esse livro eu tive a honra também da grande lenda aí do Brasil, maior atleta de basquete do Brasil, Oscar Schmidt, que honrou tanto aí o nosso país. Ele escreveu o prefácio desse livro. Ele é um grande amigo, parceiro, uma pessoa que eu admiro muito. E ele me deu essa honra de escrever o prefácio do livro, que me deixou muito feliz, porque a história dele aí é uma história repleta ali de lutas e superação, né? E ele é uma grande inspiração na minha vida. E aí ver ele no prefácio mostrou que o livro assim ele estava impactando pessoas e que estava no caminho certo, sabe? Sem dúvida, um dos maiores nomes, né, do basquete brasileiro e por que não mundial, né? O Oscar Schmidt jogou muito, né? Impressionante, e a gente deseja sempre muita saúde para o Oscar. Agora, Gustavo, como é que tem sido os feedbacks que você tem recebido? Tem algo que você pensou de uma maneira e o que o leitor ele interpretou de outra? Porque o leitor, quando ele vai ler o seu livro lá, ele vai de acordo com a sua história, daquilo que ele vive. E isso eu acho que é muito curioso, né? Às vezes, duas pessoas leem o mesmo livro e cada um tem uma interpretação. Como é que tem sido os feedbacks? Como é que as pessoas chegam até você e contam após ter lido o livro? Bom, ontem, Gabriel, eu recebi um feedback muito legal, né? Tem um capítulo ali do livro que a gente compartilha ali as sabotagens que outras pessoas fazem na nossa vida, né? Às vezes aquela pessoa que está do teu lado, que você está esperando ali uma inspiração, uma motivação, e ela está de alguma forma ali falando que você não vai dar certo e tudo mais. Eu não vou fazer o spoiler ali do capítulo do livro para a galera ler, mas eu compartilhei ali um pedaço da minha história ali no empreendedorismo, né? Quando eu trabalhei 6 anos numa rede de escolas de inglês, estava num cargo de liderança, um cargo executivo, e larguei tudo para montar a minha escola, né? O meu negócio. E ali eu compartilho um momento ali que eu tive muitos questionamentos e dúvidas que essas pessoas colocaram na minha vida.
E no momento que eu abracei essas dúvidas, eu vi que o meu resultado travou. E quando eu tive que fazer uma reciclagem ali e me fazer de cego, de ver pessoas me sabotando e de surdo para essas mensagens negativas, e novamente acreditar no poder da fé e do trabalho duro, de você ter uma missão e buscar essa missão 24 horas, como se a sua vida dependesse disso, você viver esse propósito, os resultados começaram a acontecer na minha vida, através de livros, através de eu buscar recursos, através de eu me entregar verdadeiramente por essa causa, os resultados começaram a vir. E aí uma leitora do livro me chamou ontem e falou que que chorou nesse capítulo, enquanto ela lia esse capítulo, porque ela está passando exatamente por isso, né? Então, estou tendo feedbacks muito legal, assim. O livro a gente lançou agora em dezembro, mas graças a Deus já passou ali de algumas centenas de livros, né? Vendidos. Então, e aí eu estou começando a receber feedbacks aqui pelas mídias sociais, galera me procurando no Instagram. E eu estou aqui para isso, assim, para compartilhar histórias, né? Principalmente porque o livro, de fato, ele só tem histórias reais, né? Algumas minhas e de pessoas, assim, que eu tenho como referência e que me inspiraram aí na minha trajetória, né? Gustavo, e você entende que o seu livro, ele atinge da mesma maneira homens e mulheres, ou os homens têm um pouco mais de resistência quando estão embaixo, quando tem alguma aflição, quando tem alguma crise, tem mais dificuldade para buscar ajuda? Como é que você entende homens e mulheres? São mais mulheres que estão lendo o seu livro? Na verdade, o livro, eu acredito que ele atinge os dois públicos, né? Ele é um livro tanto para homem quanto mulheres, né? Eu vejo assim que, como gestor de pessoas, os homens, eles vivem mais tempo a fragilidade, assim, eles são mais duros, né? Quando tomam o golpe da vida, né? As porradas que muitas vezes a vida nos dá, algumas dessas porradas são consequências das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, outras dessas porradas são fatalidades que acontecem, né? Desses golpes. Eu vejo que, assim, não sei se eu estou falando besteira, mas a maioria dos homens que me procuraram, assim, como gestor de pessoas, inicialmente eles são mais duros, tentam ser mais fortes, né? Mas vivem por mais tempo essa murmuração, se colocam mais tempo nessa bolha do vitimismo, do negativismo, né? Eu vejo que as mulheres inicialmente mostram, a maioria, uma fragilidade maior, mas elas são mais guerreiras ali para lidar com algumas situações, são mais corajosas para dar a volta por cima, sabe? Então, o feedback que eu tenho, né, de exemplos reais da minha vida, né? Então, é um livro para atingir os dois públicos, né? Porque ele pega, com certeza, toda pessoa, todo ser humano que existe hoje no planeta está passando por alguma luta, por alguma aflição, e aqui tem várias histórias de homens e mulheres, então alguma com certeza vai encaixar com algum cenário ali da sua vida, né? Da vida do leitor, né? Ainda sobre este público-alvo, você pensou neste livro em quem está passando por dificuldades, para quem está numa fase difícil, ou ele consegue abranger todos os públicos? Tá tudo bem para minha vida, mas li este livro e ele me deu uma inspiração. Ele serve desta maneira também? Com certeza. Na verdade, o livro ele foi mais para trazer essas mensagens de inspiração, de você acreditar, né? Mensagens motivacionais, do que ficar trazendo apenas mensagens tristes, né? Então, o livro ele é tanto para aquela pessoa que está passando por lutas e aflições, para aquela pessoa que passou por lutas e aflições e não consegue se desgrudar delas, não consegue olhar para frente, para o futuro, ficam vivendo a dor do passado, né? E é também um livro que inspira pessoas. Não necessariamente para você aprender, você tem que estar passando por problemas. Não necessariamente para você ter fé em Jesus Cristo, buscar a Deus, criar um relacionamento com Deus na sua vida, ter princípios e valores corretos, princípios e valores de honra, né? Que vai te guiar ali para você ter uma vida melhor, uma vida pessoal, uma vida espiritual melhor. Você tem que estar passando por lutas e aflições, entendeu?
É um livro que todas as vezes que eu procurei a Deus na minha vida, não necessariamente eu estava passando por lutas, né? Lutas nós temos diariamente. A maneira que nós lidamos com ela que determina onde a gente vai chegar, né? E este recomeço, então, Gustavo, ele pode ser desde uma mudança de carreira na vida profissional, mas também na vida pessoal, pode ser como uma mudança de vida. Com certeza, é uma mudança de vida, de visão, né? De a gente quebrar paradigmas, né? Aquela crença, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, você não precisa morrer com os princípios e valores que você nasceu, entendeu? Cada pessoa tem a sua luta, tem seus traumas, tem a sua criação. Pessoas são vidas diferentes, com histórias diferentes, crenças diferentes, criação diferente. E aí, independente da circunstância, né, que você, do ponto de partida, que você está dando o start ou restart na sua vida, você pode chegar lá, se você acreditar, né? Então, cada um tem a sua luta, né? Cada um tem a batalha que tem que enfrentar. Algumas pessoas já dão esse start na vida e esses recomeços com algumas vantagens, outras não, mas não é porque você está atrás que você não pode chegar lá, né? Então, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu desenvolvimento e passar pelo processo, né? O que a gente fala, um diamante, ele se torna um diamante, uma pedra preciosa, depois de ele passar pela pressão de ser lapidado. E é assim com o ser humano, né? As pessoas, elas só vivem as aflições das dores e das derrotas se elas buscarem a vitória. Quem não busca a vitória nunca vai passar pela sensação de derrota, não vai sentir aquela frustração da derrota, mas também não vai viver a glória da vitória na vida dela, né? Uma vitória pessoal, uma vitória profissional. Então o livro, ele traz essa mensagem. É um livro que eu tenho certeza que para cada leitor que iniciar esse ano de 2023 lendo esse livro, ele vai trazer muitas reflexões para você iniciar um ano diferente, iniciar o ano sem a bolha ali do vitimismo, sabe? Independente do cenário que você esteja vivendo, existe a luz no fim do túnel, mas para essa luz chegar na sua vida, você tem que buscar, você tem que acreditar, você tem que excluir, limpar o seu terreno, né? Na verdade, é o que a gente fala. Uma árvore, ela não vai dar fruto, ela não vai crescer num terreno sujo, num terreno que está poluído. O primeiro passo é você limpar o seu terreno para depois você plantar a árvore. Então, isso eu acredito que é assim na nossa vida, né? Para a gente ter sucesso, a gente tem que limpar o nosso terreno e excluir tudo que nos sabota, para aí sim a gente plantar a nossa árvore e pensar nos frutos que a gente pode colher. Ô Gustavo, a psiquiatra suíça Elisabeth Kubler-Ross, ela disse em um trecho do livro A Roda da Vida, que abro aspas agora, não existe alegrias sem dificuldades e prazer sem dor, e que em momentos em que não se vê saída em uma situação, há duas coisas possíveis de se fazer: cair no negativismo e procurar culpados, ou seguir em frente e recomeçar. Você, fecha aspas. Você entende desta maneira também? Eu não li esse livro, mas eu entendo exatamente dessa forma. Acredito que todas as vezes, e o empreendedor, né, eu como empreendedor, passei por muitas lutas e aflições durante a pandemia. Nós não demitimos ninguém na nossa empresa, com ela meses fechadas, né, porque era uma atividade não essencial, uma rede de escola de inglês, a Newcastle Idiomas, e a gente manteve ali a equipe, porque, se foram eles que fizeram a empresa performar, não é na primeira dificuldade que a gente iria desmontar esse time, né? Mas viver esse período de aflição, ele foi muito difícil, ele tira a sua estabilidade, ele te traz essa insegurança. E eu acredito que é exatamente isso, para você viver esse processo, viver essas dores e essas preocupações que os últimos anos nos trouxe, para o empreendedor, para o chefe de família, para os lutos que nós tivemos, você tem que ter essa coragem de recomeçar.
Então, acredito muito nisso. Acredito muito que a gente morre tendo que aprender coisas na vida. Então, a gente tem que ter essa disposição para se desenvolver, para continuar prosseguindo. Tem que ter uma fé muito forte. Por isso que eu falo novamente, uma fé muito forte em Jesus Cristo, em Deus, como nosso guia, né? Porque para a gente ter ânimo num cenário sem ânimo, para a gente ter esperança num cenário que está sem esperança, porque até a dor mais forte ela passa. E eu falo por experiência própria, assim, eu estou vivendo ainda essa dor de um luto e eu me entregaria para essa dor, que eu tenho certeza que não é o que minha mãe gostaria, ou eu tenho que prosseguir e honrar todo o amor e legado que ela me deu. Então, entre viver essa dor ou prosseguir, eu quero prosseguir, porque eu sei que em algum momento aí a gente se encontra de novo. Então é assim. Certeza, sem sombra de encara a vida dessa forma. Sombra de dúvidas. Ô Gustavo, pegando essa sua experiência como gestor, como recursos humanos, você entende que a minha geração, essa que está aí com uns 30 anos, tem dificuldade de lidar com percalços, com frustrações, talvez até um recomeço, por mais novo que seja? Claro que isso sempre aconteceu, mas talvez em época de rede social, que as notícias elas vão cada vez mais longe. Essa geração está com dificuldade de lidar com este assunto? Eu acredito demais que essa nova geração é algo que me preocupa muito, assim, que a gente tem filhos, né? Eu tenho um filho, e de fato é uma geração que vive a vida das mídias sociais, né? Inclusive no livro fala muito sobre isso também, né? Eu lembro que, por exemplo, quando eu fui iniciar minha trajetória profissional como vendedor de curso de inglês, eu trabalhei por mais de um ano só por comissão, sem salário fixo, sem vale transporte. E naquela época, eu tenho hoje 38 anos, comecei a vender curso de inglês, eu tinha 19 anos de idade. Não tinha faculdade, não fiz faculdade, então era uma empresa que me deu uma oportunidade de crescimento, né? Eles me deram uma oportunidade de se tornar gerente, depois conquistar mais cargos executivos, através de resultados. Então, Gustavo, você tem que bater meta de vendas e você tem que buscar isso para você chegar nos seus objetivos, nos seus cargos. Então, naquela época, até na inocência, para eu buscar, eu tinha um sonho, né, de chegar em casa e falar para minha mãe, para o meu pai, virei gerente da minha empresa, tal. Eu trabalhava muito, 10, 12, 14 horas por dia. Cheguei a vender centenas de vezes curso de inglês no semáforo, aqui da Moraes Salles com o Coronel Quirino, de Campinas, no semáforo que tem aqui na Anchieta com a Barreto Leme. Então, assim, eu fazia muito esse trabalho de vendedor externo e tudo mais, eu não ligava muito porque as pessoas falavam, porque assim, eu tinha aquele sonho, aquele objetivo e buscava aquilo com os recursos limitados que eu tinha em mãos, né? E não tinha mídia social. E eu vejo que hoje essa geração, eles vivem uma vida muito fantasiosa, né? Eu converso muito com a minha esposa sobre isso, né? Muitas pessoas vivem relacionamentos rasos, vivem uma carreira rasa, uma carreira que ela não gosta. A pessoa está cheia de problema e aflição, mas fica postando fotinha ali na mídia social, ostentando ali uma vida porque ela não quer mostrar que está por baixo. E eu acho que pessoas assim não se desenvolvem, né? Na verdade, pessoas assim, essa geração de mídia social, de você ser o bonzão o tempo todo, não que você tenha que mostrar sua derrota, não que você tenha que ficar saindo por aí divulgando as suas dores. Não sou a favor disso, mas você também ficar o tempo todo querendo mostrar que você está bem, porque você viu alguém que está postando foto que está bem, e você tem que ser melhor do que aquela pessoa, eu vejo que isso fazem pessoas, nascem muitas pessoas frustradas, né? Nasceram muitos adultos frágeis nessa geração, né? Então, eu acredito que a mídia social, ela atrapalha muito a maneira que as pessoas lidam com a vida, né? Esse negócio de você contar seguidor, esse negócio de você contar curtida, esse negócio de você ter uma vida vazia e que não ter um propósito, não ter uma causa e querer mostrar que você é o bonzão o tempo todo, 24 horas por dia, que você... Eu vejo que contamina muitas pessoas. Eu peço a Deus para que eu nunca caia nessa falha, assim, que eu acho ridículo
E eu acho que a gente tem que viver a vida, e as dores da vida é o que nos fazem mais forte, né? Passar pela dor, passar pelo espinho, pelo deserto, é o que vai fazer você se conectar com Deus. Novamente, é repetitivo, mas acredito muito em Deus, assim, em Jesus. Que você se conectar, de você buscar aquilo que falta na sua vida, né? Todos nós temos alguma coisa que está nos faltando. E muitas vezes a gente não consegue a bênção porque a gente não quer passar pelo propósito, pelo processo, né, de atingir esse propósito. Então, muitas vezes influenciado ali pelas mídias sociais, entendeu? Eu acho que é uma geração de adultos frágeis, né? De adultos que não têm disposição de lutar, de adultos que se entregam muito ao vitimismo, pelo menos a grande maioria, entendeu? Eles olham a vida, sei lá, de um Neymar e acham que o Neymar não tem problema, entendeu? Estou dando um exemplo aqui só, né? Um exemplo raso. Então, que o Neymar não tem luta, que o Neymar não tem frustração, que não tem aflição. Então, acho que as mídias sociais, elas trazem muito esse mundo ilusório. É legal o passatempo, mas traz muito esse mundo ilusório, entendeu? Utilizar muito bem, né? Gustavo, para quem se interessou sobre este assunto, sobre este tema, onde que pode encontrar o seu livro? Bom, o livro Recomeçar, se você digitar no Google Recomeçar Gustavo Martinez, vocês vão encontrar em vários sites de várias livrarias de todo o país, mas você encontra esse livro nas unidades da Newcastle Idiomas, aqui de Campinas, você encontra o livro na Livraria Leitura do Shopping Dom Pedro, aqui de Campinas, e você também encontra no link da editora Apres, no meu Instagram, @GustavoNewcastle, ali no Tap Link, você encontra os links que dá acesso ao livro, mas ele está sendo distribuído para todas as livrarias aí do Brasil. Eu gostaria muito aí de agradecer a Livraria Leitura, TV Câmara de Campinas, a editora Apres, que confiou nesse projeto, a Oscar Schmidt, a todas as pessoas que me inspiraram também, me deram força aí para escrever esse livro. Sou muito grato a todos vocês, a igreja que eu frequento, que dessa igreja eu aprendi muita coisa ali, minha esposa que me levou lá, na Nazareno Central de Campinas, eu aprendi muita coisa ali nesses momentos de lutas, de aflições que o empreendedorismo passou. Então você encontra o livro aí nas principais livrarias do Brasil, mas principalmente nas lojas da Newcastle Idiomas, Livraria Dom Pedro, Leitura Dom Pedro e no link da editora Apres. Tá certo, então, Gustavo Martinez, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com o Câmara Total e até uma próxima oportunidade. Lançou um próximo livro, a gente faz o convite aqui para você retornar ao nosso programa. Muito obrigado, Gabriel, do fundo do coração, muito obrigado por essa oportunidade aí de apresentar esse trabalho, apresentar o livro aqui para você. Muito obrigado mesmo. Nós aqui agradecemos a participação do Gustavo ao vivo aqui no nosso Câmara Total, 12h34. E olha só, no quadro De Olho na Educação de hoje, nós vamos abordar a representatividade do vestibular indígena. Então, continue acompanhando o nosso Câmara Total, agora com o André Aranha. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só, hoje a gente vai falar sobre vestibular indígena aqui da Unicamp e a importância da inclusão social. Estou aqui com o Naubert, ou Nauber, né? Que vem lá do Amazonas, não é? De São Gabriel, é isso? Da Cachoeira. Tá longe, né, cara? Demais. Tava me contando, eu perguntei para ele quanto tempo é São Gabriel de Manaus. Aí ele falou 3 dias de barco, porque lá não dá para chegar de carro, ou de ônibus, ou avião, que é muito caro, né? Geralmente. Ou de barco. Mas enfim, tá feliz aqui em Campinas? Gostou da cidade? Há quanto tempo você tá aqui? Eu cheguei agora no segundo semestre, pelo vestibular da Unicamp Indígena 2022, e eu estou desde agosto aqui, dia 9. Estou gostando, o clima é bom. Cheguei no inverno, né? Então foi bem diferente, porque no Amazonas geralmente faz 36, 38 graus e é bem úmido. E aqui chegou nos 12 graus, 11 graus e seco, né? Então foi bem diferente. Foi um processo de adaptação e eu tô bem aqui agora, dezembro, final de semestre, então a gente se adaptou bem aqui. Eu acho que
gostei da cidade, da Unicamp, das pessoas aqui são bem educadas, então é isso, uma cultura diferente. Você está cursando História? Sim, licenciatura. Bom, como você se interessou aí pela Unicamp, né? Como soube desse vestibular indígena que tem aqui? Primeiramente a gente escutava muito da UFSCar, que já faz desde 2017, se eu não me engano. E a Unicamp foi feito o primeiro vestibular na minha cidade em 2019, que foi a primeira edição. Então, a partir daí, a gente já começou a se interessar, porque ia alguns parentes que vinham para cá, para São Paulo, estudar, e falavam o quanto era bom, como a experiência era diferente. E fora que lá em São Gabriel não tem assim, uma universidade com vários cursos. O próprio UFAM do Amazonas não tem vários cursos para oferecer. Então, vir para cá e fazer um curso que você gosta, que a universidade oferece, tipo, abriu esse leque de curiosidade para testarmos o vestibular. E tanto que na primeira edição teve 700, 800 inscritos e essa última edição agora, de 2022, foi cerca de 3 mil estudantes. Nossa, então, subiu muito então, hein? Então, o interesse foi aumentando e aumenta cada vez mais, então. E fora que é a Unicamp, né, cara? Sem dúvida, né? Prestigiado, então, e tem todo um processo de permanência, de ações afirmativas, então a gente se interessa mais em vir para cá. Pois é, no início da nossa entrevista você disse que são costumes diferentes e tudo mais. O que tem mais de diferente aí? Comida, né? A comida. Lá na nossa cidade a gente comia um beiju, um peixe, um açaí, uma comida fresca, assim. E aqui já é uma coisa bem mais industrializada, a comida do RU é diferente. Qual você prefere? De lá, com certeza. Mais natural, né? Nossa, com certeza. A farinha faz muita falta. Bom, e seus amigos, enfim, que também são indígenas, também se interessaram? Algum deles prestou? Como é que é essa situação? Teve o da UNB agora, da UNB e da USP. Então, muita gente que não fez da Unicamp prestou da UNB agora. E ano que vem, já terminou agora, dia 30 de novembro, a inscrição. Aí vai ter a prova agora em janeiro, então vai ter muita gente vindo para cá, eu tenho uns colegas, inclusive meu irmão vai também prestar vestibular. E é isso. Norbert, qual que é a importância do vestibular indígena no que diz respeito à inclusão social? Assim, não dá para dizer em uma frase ou exemplificar, mas eu tenho que puxar os meses atrás, só para você ter uma noção. Eu era um cara aspirante a estudar história, temas históricos, via no YouTube, lia livros e sonhava em estar numa sala, ser professor um dia. E tudo isso vendendo lanche com minha avó para garantir o sustento. E hoje está aqui, depois de, sei lá, uns 6 meses, está numa sala com professores renomados, está aqui pela luta, engajado na luta pela luta social, por uma luta que corre nas minhas veias. Então, é isso, não tem como dizer, eu só posso dizer isso mesmo, é o exemplo. Por isso você está emocionado. Né? Porque é uma coisa assim que a gente gosta de dizer, porque muda totalmente a nossa vida. Então, é isso. E você espera o que para sua vida? Olha, bem como professor de história? A princípio, sim, é o objetivo. Mas quando você chega assim, aqui na Unicamp, você vê que tem várias lutas para cá. Não é uma coisa assim, só chegar, vou me formar e vou trabalhar. Você vê que tem toda uma luta, um movimento, uma causa. Tem parentes ainda que não têm essa oportunidade que eu tive. Então, a gente estando aqui, a gente quer levar isso para outros lugares, quer fazer esse movimento crescer cada vez mais. Então, é isso. Mais alguma coisa para a gente encerrar a entrevista e bater um papo com o professor, que é também seu professor, né? Sim, o José Alves, ele foi meu professor agora de História da América 2 e foi bem interessante as aulas que ele deu, porque fala sobre a América Latina, então ter um indígena falando sobre a América Latina na sala foi bem interessante. O que foi abordado principalmente aí?
O que mais chamou atenção na aula do professor José Alves foi questão de identidade, né? Porque na questão de se identificar como um latino-americano, os indígenas ficam um pouco fora disso. Por mais que eles sejam um povo originário, eles ficam um pouco de fora. E hoje, só hoje, que a gente está tendo essas ações afirmativas para incluir eles na sociedade. Puxa vida, é isso aí. Valeu, um abraço, obrigado. Um abraço. Bom, e para a gente dar sequência aqui nesse assunto extremamente importante, vestibular indígena, também importância da inclusão social, estou aqui mais uma vez, não é? Tem cadeira cativa já aqui no quadro De Olho na Educação, o professor José Alves. Tudo bem, professor? Olá, André, é um prazer conversar com você mais uma vez. De fato, fazer um papo aqui nesse programa super necessário para informar a sociedade. Muito obrigado, professor. Bom, para falar justamente a respeito dessa importância da inclusão social, gostaria que você falasse um pouco mais. Então, o vestibular indígena, ele é tem uma característica muito peculiar, muito específica, que ele é um vestibular próprio para estudantes que tiveram experiências educacionais aproximadas. Porque nós sabemos que, dentre as várias políticas de inclusão que a universidade tem, a gente não faz isso do afogadilho, a gente faz a partir de estudos, a partir de experiências. E quando geralmente se tem, né, nas políticas de inclusão, cotas para pretos, pardos e indígenas, nós percebemos que os indígenas não são efetivamente contemplados, porque a prova ela é feita a partir de um parâmetro em que um tipo de escolaridade que pretos e pardos frequentam junto com estudantes brancos. Exatamente. E os indígenas não. Então, só para você ter uma ideia, na Unicamp, antes de ter um vestibular próprio para os indígenas, nós tínhamos o ingresso de 4 a 7 estudantes por ano que se declaravam indígenas. E agora, com o vestibular próprio e específico para os indígenas, nós temos tido aí no último ingresso, foram 130 alunos aprovados. Diferença enorme. Por quê? Se eu colocar todo mundo na mesma tipologia de exame, os estudantes pretos e pardos terão rendimentos muito superior em relação aos indígenas, que muitas vezes vivem em comunidades, muitas vezes têm um tipo de educação bem diferenciado. Agora, o que isso significa? Significa que é uma prova diferente? Sim. Significa que é uma prova menos exigente? Não, porque estamos exigindo outro tipo de sabedoria deles. Raciocínio lógico, né? Porque boa parte deles, inclusive, tem o português como sua segunda língua. Então isso também marca uma das diferenciações de fazer esse vestibular indígena. Como funciona, até em cima disso que você colocou, professor, muito interessante esse ponto, essa questão da adaptação do indígena aqui na Unicamp, que é certamente, não é, uma das principais universidades aí da América, enfim. Como que funciona essa questão da adaptação? Então, nós temos uma preocupação muito grande para que os alunos se sintam bem acolhidos, para todos os estudantes serem bem acolhidos. Agora, sabemos que especificamente o grupo de estudantes indígenas tem outras experiências. Muitos deles, pela primeira vez, estão saindo das suas comunidades, muitas vezes, primeira vez, estão vindo morar numa cidade grande, numa metrópole como é Campinas. Então, tem uma adaptação de sair de casa, sair da sua comunidade, uma certa ruptura com certas características da sua tradição, até mesmo na alimentação. E a outra é a adaptação dentro da sala de aula, das exigências feitas aqui. Por isso que a Unicamp criou um percurso de formação interdisciplinar para os estudantes indígenas, para que eles possam ter um contato entre eles, porque eles vêm de diversas regiões do país, de comunidades muito diferentes, muitos deles a maioria não se conhece, né? São mais de 30 etnias existentes aqui na universidade, e aí é ter aulas, né, de alguns conteúdos ou de algumas práticas, como nós chamamos de letramentos, né, letramentos acadêmicos. Então, como é que faz um trabalho, um pouco de estrutura, o que se exige na universidade, como é que eu devo orientar os meus estudos. Estou precisando um pouco mais de aulas de exatas, então vamos lá, vamos ter algumas informações, conhecimentos que serão importantes, né? que eu diria que são conhecimentos prévios aquilo que vai ser exigido na faculdade diretamente. Então, na verdade, esses estudantes passaram, na experiência destes alunos deste ano, um semestre fazendo esse percurso formativo, que passa, então, portanto, produção textual, linguagens de exatas, linguagens matemáticas e também debates culturais, vida acadêmica, para eles poderem conhecer a dinâmica da vida universitária. E eles fazem uma das disciplinas dos cursos originários. E, na prática, eles começam o semestre, a faculdade, para valer no ano que vem. Então, isso é uma maneira que
Foi desenvolvido isso depois, André, porque a gente sentiu que os alunos da primeira vez que chegaram diretamente no curso, tiveram uma ruptura muito grande. Sem dúvida. Então essa foi uma demanda dos próprios estudantes, foi uma demanda dos professores, para que esses alunos possam efetivamente acompanhar o curso quando eles ingressarem efetivamente nas diversas carreiras, nas diversas graduações que eles escolheram fazer aqui na Unicamp. Bom, qual o próximo passo? Quando vai ser a prova? Então, nós temos aí uma felicidade de anunciar um novo recorde de inscritos no vestibular indígena, na parceria com a UFSCar. São mais de 3.400. Pensar que o nosso primeiro vestibular há 5 anos, foram 670 candidatos, aí passamos para 1.200, 1.500, aí 2.800 e agora 3.400 candidatos. A tendência é só crescer, né, professor? Há uma demanda muito grande, o que eu acho que a gente tem que pensar do ponto de vista de uma política nacional a respeito das populações indígenas, povos que foram severamente perseguidos nos últimos tempos, que vivem sob ameaça por conta do direito à sua cultura, direito à sua terra, e sabemos que a questão da sustentabilidade e a própria salvação do planeta passa pelos saberes dos povos originários. Então é muito importante a universidade se aproximar deles. Não é apenas a questão do que a universidade oferece a eles, mas também o que eles nos trazem como contribuição. Mas falando objetivamente, a prova chega no dia 22 de janeiro de 2023, faremos prova em 3 cidades no Amazonas, né, Manaus, a capital, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, que são as 2 cidades com o maior número de inscritos, mais de 1.000 inscritos em cada uma dessas 2 cidades. Depois, a prova também em Recife, agregando aí o pessoal que está no sertão nordestino e outras regiões do Nordeste, aqui em Campinas, né, e Dourados, no Mato Grosso do Sul. Então são essas as 6 cidades que fazemos a prova do vestibular indígena 2023. Bom, uma pergunta importante, todos os cursos para os indígenas, inclusive medicina? Todos os cursos para os indígenas, inclusive medicina. No ano passado, os 2 estudantes indígenas aprovados em medicina, um era do Amazonas e outro de Alagoas, mas fez a prova em Pernambuco, né? E alunos que tiveram um altíssimo desempenho na prova e estão indo muito bem, porque tem essa curiosidade, acompanham o curso, estão indo muito bem do que nós temos de informação até aqui a respeito deles. Que legal. Qual o recado final? Mais alguma coisa que você queira aproveitar aqui o espaço no quadro De Olho na Educação? Bom, André, eu acho que Campinas tem uma oportunidade de ver a experiência aqui na Unicamp, de que quando nós falamos de povos indígenas, de saberes de povos originários, saberes tradicionais, eles estão aqui e estão agitando inclusive a vida cultural da nossa cidade, né? Em feira, dando palestras em escolas. Eu sei que várias coisas dessas acontecem porque eu acompanho aí o desempenho e o perfil desses estudantes. É um ganho para a nossa universidade, é um ganho para a nossa sociedade, para a nossa região. Sermos a única universidade estadual a fazer um vestibular indígena é um diferencial da Unicamp. Dificilmente alguém entra na Unicamp hoje, circula e não encontra um estudante indígena. Então isso é bonito verdade. De se ver, porque você não está falando de alguém que está na página de um livro de história que muitas vezes ficou guardado aí, está quase cheirando mofo. Eu sou historiador, hein? Então, por favor, o livro de história é um livro vivo. Agora, vê-los aqui e falando e defendendo os seus interesses, defendendo os seus princípios, as suas questões, são fundamentais. E do que nós estamos acompanhando, né, parece-me que vem a criação de um ministério dos povos originários, que é exatamente para cuidar de políticas voltadas para a população indígena. É fundamental termos esses profissionais formados, porque eles vão ocupar cargos e funções na estrutura administrativa do país, da mesma maneira que os nossos estudantes que fazem engenharia, que fazem direito, que fazem história, que fazem arquitetura, ocupam cargos e postos importantes, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público. Então, a universidade também é esse celeiro de formação de gestores. Direto ou indiretamente, são essas pessoas que vão gerenciar o país nas próximas décadas. Então, a universidade se orgulha muito de formar estudantes indígenas com o perfil que a Unicamp tem, e não ganha apenas a Unicamp, ganha a sociedade como um todo. Boa, obrigado, professor. Obrigado, André. Bom, pessoal, é isso aí. Eu sou André Arengue, já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau.
E antes de nós falarmos sobre a previsão do tempo para esta tarde e também para o dia de amanhã, quarta-feira, ontem a Defesa Civil registrou 18 ocorrências aqui na cidade de Campinas. Foram 12 quedas de árvores, 4 imóveis foram alagados e 2 quedas de muro. A Defesa Civil ainda faz um alerta para fortes chuvas até sexta-feira para muitas regiões aqui do estado de São Paulo. A gente tem até uma tela que foi divulgada pela Defesa Civil falando, olha aí, 200 milímetros para o Vale do Ribeira, Itapeva, Baixada Santista, a Serra da Mantiqueira e também o Litoral Norte, 180 milímetros para o Vale do Paraíba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto e Araraquara, e aqui na cidade de Campinas, Sorocaba, região metropolitana e a capital, são 120 milímetros. Então, ó, muita atenção, você que mora em área de risco, quem tem veículo e passa por uma área de alagamento, porque hoje à tarde e amanhã tem previsão de chuva. Agora cedo já choveu em muitas regiões aqui da cidade de Campinas, foi uma pancada forte, mais rápida, mas essa chuva ela vai persistir ainda para o dia de hoje e para toda a quarta-feira, então guarda-chuva sempre ao lado nesta semana, porque segue esse tempo instável. E com a chegada de uma frente fria, as temperaturas para esta quarta-feira vão ter uma queda e ao longo da semana vão permanecer. A gente está no verão, mas tem queda de temperatura, elas já estão aqui na minha tela, então para amanhã, quarta-feira, 4 de janeiro, é a primeira semana do ano e segue a chuva marcando presença, mínima de 17 graus e a máxima não passa dos 23 graus aqui para a cidade de Campinas. Nosso Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Hoje à tarde tem o nosso programa de saúde com a Viviane Novaes. Então, continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã na quarta-feira, às 11 horas da manhã. Avisa todo mundo aí, hein? Os amigos, os familiares, os vizinhos. Durante todo este mês de janeiro, a partir das 11 horas da manhã, a gente chega com o nosso Câmara Total, com a nossa revista eletrônica, falando sobre os fatos aqui do Legislativo, da Câmara de Campinas, mas também da nossa metrópole, do esporte da nossa cidade. Tem nosso quadro de saúde, de finanças, abordando aí tudo para te deixar muito bem informado. Até amanhã às 11 horas. Tchau, tchau.